O ano era 1983, então nós ainda vivíamos no regime militar. O presidente da época era o João Figueiredo, e eu iniciei os meus estudos na UNAERP. Era uma geração ainda que lutava contra a ditadura. Nós éramos jovens, mas jovens que tínhamos propósitos, razão pela qual nós fomos fazer direito, né? Nós reestruturamos o centro acadêmico, tivemos algumas dificuldades, né? Inclusive na implantação do centro acadêmico, porque nós ainda vivíamos sob o regime militar, mas nós conseguimos implantar, e isso foi fundamental na formação do caráter, da personalidade de vários colegas que depois se revelaram grandes juristas. A minha turma teve juízes, promotores, grandes advogados. Eu tive a felicidade de ser eleito vereador à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Antes disso, fiz uma carreira muito bonita, longa, no Judiciário Federal, onde eu estou por 33 anos. E eu acredito muito disso, a formação que nós tivemos de grandes professores, que 83 foi uma característica que alguns saíam, outros já nos deixaram, né? Valentim Carrion, professor Novaes, outros estavam entrando na universidade naquela época como docentes, né? Professor Augusto Pérez, professor Disseu Crisóstomo, Zé Arnaldo Cione, José Carlos Machado de Carvalho Rosa. Então, nós tivemos professores brilhantes que participaram dessa nossa formação. E lembrando que naquela época, 1983, a Universidade de Ribeirão Preto, então UNAERP, que não era uma universidade ainda, era associação de ensino, era a única faculdade de Direito que tínhamos na região. Nós não tínhamos, como há hoje, uma série de faculdades de Direito. Então, havia uma mescla muito grande de alunos naquela oportunidade. Nós tínhamos alunos que vinham de várias partes do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, do Sul, do Norte, do Nordeste, porque nós tínhamos em Ribeirão Preto a UNAERP e tínhamos em Franca, então, a Faculdade Municipal. Eram as duas faculdades que tinha na região de Ribeirão Preto. Isso foi bom para a nossa formação, porque houve realmente um encontro de pessoas no direito que eram realmente vocacionadas e queriam, né? É o sonho de um aluno de direito que entra na faculdade. O sonho era mudar o Brasil. E a gente vê que depois de 35 anos, muitos desses ex-alunos da UNAERP realmente fizeram a sua parte, não apenas no campo do direito, porque evidentemente que a universidade serve para formar pessoas, né? Eu me dediquei depois à docência, sou professor de processo civil, tive a felicidade de fazer a minha graduação e a minha pós-graduação na Universidade de Ribeirão Preto, e a convivência com professores maravilhosos, né, nos deram essa formação. Eu quero lembrar aqui do professor Letro Bonini, que foi o grande precursor do ensino em Ribeirão Preto. Hoje está sendo aí seguido pela família, pela Elmara, que é a reitora da universidade, e é uma das únicas universidades, talvez do Brasil, que resistiu, né, ao assédio de grandes grupos educacionais. E a UNAERP ainda hoje é uma universidade, e eu tenho a felicidade de frequentar a UNAERP, às vezes como orientador de um TCC, de alguns alunos, de alguns estagiários que estão no fórum e que são alunos da UNAERP, e eu tenho a felicidade de ver que a UNAERP não foi assediada pelos grandes grupos, e ela permanece tal como há 60 anos atrás, quando foi fundada lá no Mosteiro de São Bento, e o meu pai estudou na UNAERP. Meu pai foi da segunda turma de Direito da UNAERP. A UNAERP ainda dá muito valor àquela formação do seu aluno, aquela formação humanística, né, que o profissional do direito tem que ter. Então, eu tenho, assim, depois de tanto tempo de formado, eu tenho muita alegria e muita felicidade em dizer que parte do que eu sou hoje, como homem público, seja na Justiça Federal, seja na vida pública como vereador da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, grande parte desse caráter, dessa personalidade, dessa formação crítica que eu tenho em relação ao mundo que a gente vive, se deve, evidentemente, à formação que eu tive na Universidade de Ribeirão Preto. Então, eu queria agradecer de coração à UNAERP por toda a influência que ela teve na minha formação profissional. E grandes colegas, que hoje são juízes, promotores, advogados, e que fazem parte, hoje, de jovens adultos, na faixa de 50 a 55 anos, que lutam ainda por um Brasil melhor.